Agora, agora eu já vi. O cara demorou para me avisar. Pera aí, gente, que eu estou me acertando com o pessoal lá. Vão entrando aí que a gente vai retornar tudo, tá? Pronto? Dá um ok. Agora tá ok? Tudo bem? Então tá bom. Então, desculpa aí, gente. Eu não tinha percebido. A hora que eu entrei no chat que eu vi, viu? Deixa eu ver aí. Acho que é porque vocês estavam sem máscara, por isso que vocês estavam sem máscara, por isso que vocês não estavam ouvindo, viu? Cadê o suporte? Pera aí que eu tô vendo aqui, tá todo mundo reclamando. Ei, que coisa. Isto. Tá bom, voltou? Então tá bom, gente. Aí eu fiquei 20 minutos falando para ninguém, né? Então vamos lá. Vocês conseguem passar um aviso pelo SAP de vocês, pelo WhatsApp, pessoal que talvez tenha saído? Veja, alguém consegue avisar os colegas que normalizou, tá? Então eu vou retornar lá. Vamos começar lá do comecinho de novo. Ai, ai, então vamos lá. Eu, come, eu comecei falando para vocês. Olha lá. Eu fiz um replay rapidinho do que nós vimos na aula passada, tá? Então agora eu vou passar mais rápido nele. Agora está dizendo que caiu. O Tiago está me dizendo que caiu, deu problema agora, Tiago? Tiago, me dá o ok se está ouvindo. Você está dizendo que caiu? Daniela, você que está dando risada, como é que está agora? Está tudo bem? Tá, você está ouvindo? Então vamos lá. A semana passada, eu vou retornar aqui rapidinho, né? Eu dei essa definição para vocês, explicando o que era a empresa, né? Eu dei todo esse conceito de entidade econômica juridicamente constituída para produzir bens e serviços e ter lucro, ok? Falamos dessas empresas, esse grupo de empresas que não tem objetivo de lucro, pública, filantrópica, fundação, né? Falamos disso. E no final da aula, eu deixei esse quadro aqui, que é o retorno, o resultado das empresas, não é? Se ela tiver objetivo de lucro, o lucro vai para os investidores, e se ela for sem objetivo de lucro, eu havia dito que esse dinheiro não pode ir para o bolso de ninguém, tem que ficar no caixa, ok? Muito bem. Aí hoje eu comecei falando para vocês isso aqui. É isso que eu passei os slides aí, que vocês não devem ter ouvido nada do que eu disse, né? Então, eu estava dizendo o seguinte, gente: as empresas que têm objetivo de lucro, não é? Quando a gente fala das empresas com objetivo de lucro, o primeiro objetivo dessas empresas não é o lucro, não é? Porque para eu ter lucro, o empresário, eu preciso produzir alguma coisa, algum bem ou serviço, não é? Se eu não produzir nada, nem prestar nenhum serviço, eu não vou ter lucro, não é? Então a gente diz assim, ó, o primeiro objetivo da empresa é produzir bens e serviços, em função disso ela vai ter o lucro, não é? Depois que eu estou com a minha empresa instalada, que já estou produzindo, já estou vendendo, né, de preferência, aí eu posso pensar no meu lucro.
Aqui no slide faltou, né, o primeiro item que eu estou falando. O primeiro item aqui, na realidade, seria produzir bens e serviços. Né? E o segundo objetivo é o lucro, que anda junto com o primeiro. Eu produzo, vendo, tenho lucro. Eu presto serviço, né, vendo meu serviço e tenho lucro. Junto com essa expectativa, né, de eu produzir bens e ter lucro, surgem outros objetivos para a empresa. Surgem outros objetivos da empresa, que é a questão da sobrevivência no mercado. Há um estudo do Sebrae que aqui no Brasil diz que de cada 10 empresas que abrem, de cada 10 empresas que abrem, 5 fecham antes de completar um ano de vida. Não é? Isso acontece porque, principalmente na pequena e na média empresa, quando a gente abre a empresa, nos primeiros meses de vida dela, a empresa tem que pagar as contas, não tem? Então, você abriu uma lojinha aí na esquina da sua casa, você começa a vender hoje, não é? Você começa a vender, começa a entrar dinheiro. Mas no mesmo momento que está entrando dinheiro na sua empresa, você está pagando também, né? Porque a empresa elas têm as despesas normais que a gente chama, né? Luz, água, telefone, salários, aluguel. Então a empresa todo mês tem que pagar isso, né? São as despesas fixas que ela tem no dia a dia. Então, você abriu a sua loja, está entrando dinheiro, mas também está saindo. Não é? E o problema, quando eu digo aqui sobrevivência e estabilidade no mercado, é que, geralmente, no começo, você vai mais pagar do que receber. Né? Ou seja, nos primeiros meses de empresa, vai sair, né, mais dinheiro do que entrar. Né? Porque até você fidelizar os seus clientes, até você conseguir ter uma clientela, né? Vai passar um tempo. Né? É o tempo que a gente chama de retorno de investimento. Então, o seu lucro demora um pouco para acontecer. Por isso que tem essa estatística aí que a gente vê, que as empresas acabam quebrando, né? De cada 10, 5 fecha, porque alguns empresários esquecem que aquele início de vida da empresa ele é complicado, não é? Até que você tenha o lucro efetivo. Por quê? Esse lucro demora? Porque mesmo que sobre dinheiro no caixa todo mês, esse dinheiro que sobra, ele ainda não é lucro. Vamos supor que você abriu a sua loja. Estou vendo aqui se tem alguma mensagem aí, gente. Agora vocês estão ouvindo, né? Deixa eu aumentar o somzinho. Agora estão. Então, como funciona? Você abriu a sua loja, vamos supor que você gastou 50 mil reais para abrir a sua loja. Né? Aí você abre e começa a vender. Então vai entrar dinheiro, mas como eu falei, vai entrar o dinheiro e vai sair o seu dinheiro, né? E nem sempre entra tudo que está saindo, né? Então esse tempo é difícil. Além de que, se você gastou 50 mil para entrar, mesmo que te sobre um pouco de dinheiro todo mês, você só vai ter lucro quando você já repôs, né, aquele dinheiro que você usou para abrir a empresa. Entenderam o que eu quis dizer? A gente chama de amortização. Por exemplo, você gastou 50 mil para abrir a empresa. Se te sobrar 5 mil por mês, olha lá, você gastou 50 mil para abrir. Né? Se no teu dia a dia te sobrar 5 mil por mês, você vai levar 10 meses para receber o que você investiu na abertura da empresa. Não é? Ora, você vai levar 10 meses. E você só começa, nessa suposição, nesse exemplo que eu estou dando, você só vai começar a ter lucro depois de 10 meses, concorda? Porque até lá, olha lá, nesses 10 meses, o que sobrou de dinheiro, né, se você vendeu mais do que gastou,
ainda não é o lucro, é a reposição do investimento inicial que você fez na empresa de 50 mil. Entenderam a ideia? Então, você só vai começar a ter dinheiro ter lucro, melhor dizendo, daqui 10 meses. Então, neste período aqui, né, a gente coloca como objetivo a sobrevivência, porque neste período você vai estar apenas gastando, né, que você recebeu. E você começa a ter o lucro depois desses 10 meses aí. Entenderam a ideia? Aí sim começa a ter lucro. Vocês não ouviram, mas eu dei um exemplo que é mais famoso, é do McDonald's, por exemplo, para vocês terem uma ideia. Para a gente abrir uma franquia do McDonald's, hoje você gasta, de uma loja pequena, você gasta aproximadamente 500 mil dólares, né? Você gasta 500 mil dólares. Isso dá mais de 2 milhões hoje. O empresário que abre uma franquia dessa, o retorno financeiro para ele demora, em média, 2 anos. O retorno financeiro. Ou seja, ele abre uma loja desse porte e ele só vai começar a ter lucro daqui a 2 anos. Por quê? Porque esse investimento inicial foi muito grande, né? Isso eu estou falando de uma grande empresa, investimento alto. Então, veja, ele abre sabendo que só vai ter lucro daqui 2 anos. Entenderam a ideia? E a empresa pequena é o mesmo caso, né? Você investiu lá 50 mil para abrir, você só vai começar a ter lucro depois que você colocou todo, né, que você já ganhou, entre aspas, todo esse valor aí. Aí você começa a ter lucro. E para o pequeno e médio empresário, é mais difícil essa situação, né? Porque ele vai ter poucos clientes até fidelizar a clientela. Então, na realidade, ele acaba trabalhando lá alguns meses com prejuízo até. Então, por isso que a gente diz que esse tempo de sobrevivência aqui é difícil para o empresário. Então, o que eu estou querendo dizer é que o primeiro objetivo é produzir bens e serviços, né? O segundo, em decorrência dessa produção, ele vai ter o lucro. Depois ele tem que pensar em superar, não é, essa fase inicial da empresa. É a que a gente chama de sobrevivência e estabilidade no mercado. Certo? E agora, aí depois disso, né, que eu já passei essa fase mais difícil, já estou no mercado, já estou entendendo, aí a gente tem que pensar em crescer, crescimento sustentável. É o quarto objetivo da empresa, não é? Porque nenhum empresário ele abre a empresa para ficar parado no tempo, né? Vou abrir a loja, estou sobrevivendo com ela, para mim tá bom, né? Não é assim. Todo empresário ele quer crescer, ele quer desenvolver, né? Então, eu abro uma loja hoje, daqui 3 meses eu quero abrir outra, daqui 1 ano eu quero abrir mais uma, daqui 5 anos eu quero atuar no Brasil inteiro. Então, um bom empresário ele tem que pensar em desenvolver, em expandir a sua empresa, né? É o outro objetivo. Tem que pensar em redução de custos sempre, né? Com a competitividade. Tem que pensar em aumentar cada vez mais a sua participação no mercado. Tem que criar uma imagem positiva, né? A imagem é como a gente, né? Para você criar uma imagem positiva no mercado, você demora, né? Porque depende do seu comportamento, da sua ação com seus clientes. Isso que vai criando a imagem boa ou ruim da empresa, como para a gente. Então, para você criar uma imagem boa, demora. Agora, para você perder a imagem, você sabe que é um deslize, né? Qualquer deslize, você já perde toda aquela imagem. Aí não é bem um objetivo. Lembre-se que nós estamos falando da empresa com objetivo de lucro, né, gente? Aí não é bem um objetivo, mas é uma necessidade que cria, né, em relação à empresa se instalar no mercado, que ela gera empregos para a sociedade, ela paga os impostos, paga não, né? Eu já falei na aula anterior que
a empresa não paga imposto. Na realidade, ela cobra de nós consumidores e ela repassa, né? Então, o papel da empresa é repassar adequadamente os impostos que ela recebe, não sonegar. E o outro objetivo da empresa é praticar a responsabilidade social. Então, resumindo todos esses itens aqui, e tem mais alguns que talvez vocês tenham pensado, não é? Então, veja, quando eu crio uma empresa com lucro, não adianta o empresário pensar só no lucro, porque todos esses outros itens aqui que eu estou falando, olha lá, eles são componentes, né? São preocupações que o empresário tem que ter para ter lucro. Ele tem que se preocupar com aquela fase inicial dele de estabilidade no mercado, ele tem que pensar em crescer, ele tem que estar constantemente tentando reduzir os seus custos, tem que aumentar a sua participação, criar uma imagem positiva e praticar a responsabilidade social. A responsabilidade social antes era um diferencial para as empresas, né? As empresas que praticavam a responsabilidade social tinham uma preferência, né? Hoje não existe mais. Hoje a empresa praticar a responsabilidade social não é diferencial, né? Hoje praticamente é uma obrigação de todas as empresas, seja ela pequena, média ou grande. Por que a responsabilidade social é uma obrigação? Porque como ela não é mais diferencial, todas têm que praticar, porque tem empresas, principalmente as grandes, que elas só negociam com outras empresas se eles provarem que estão praticando responsabilidade social de alguma forma. Então, hoje isso aí é muito cobrado no mercado, né? Então, os fornecedores, as empresas querem que seus fornecedores pratiquem responsabilidade social, a sociedade quer que a empresa pratique responsabilidade social, os consumidores querem, né? Então, tudo isso aí faz parte. Então, para resumir esse slide, quando eu abro a empresa com objetivo de lucro, eu tenho os dois primeiros, produção de bens e serviços, e o lucro andam juntos, né? Eu preciso de um para ter o outro, produzir para ter lucro. Além disso, o empresário tem que pensar em todas essas situações que eu estou colocando aqui, ó, porque se ele pensar só no lucro e não pensar nesses outros itens, ele vai entrar na estatística do Sebrae que diz que cada 10, 5 fecha. Então, não adianta o administrador pensar só no lucro, ele tem que pensar nesse aspecto aqui, todos esses que eu falei, sobrevivência, imagem, né? Participação no mercado. Então, tudo, olha lá, resumindo, todo este quadro aqui é também o objetivo das empresas com lucro. Ok? Entendido? Então, é nesse ponto que eu estava falando sozinho, né? Então, agora eu vou voltar lá no chat para ver se vocês têm alguma pergunta e se está tudo bem. Vamos lá, gente. Agora está tudo bem? Agora tá bom, né? Xingaram pra caramba. Vocês xingaram pra chu, né? Aqui, ó. Ai, ai. Tá tudo normal agora, né, gente? Alguém disso aí que eu expliquei, desse enfoque aí dos lucros, alguém tem algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida? Viu, gente? Me falaram aqui que quem não estava ouvindo é porque estava sem a máscara. Tudo bem? Ninguém tem nenhuma pergunta? Eu vou continuar então. Eu estou dando uma corrida no chat aqui, se escapou alguma pergunta. Deixa eu ver.
Posso prosseguir, então, gente? Desse slide que eu passei aí, nenhuma dúvida? Então, vamos prosseguir. Muito bem. Nós vimos os objetivos da empresa, que está repassando aí, não sei porquê. Agora nós vamos falar de um assunto que é a classificação das empresas, né? Como elas se classificam no mercado. É muito comum a gente ver na mídia, na televisão, né? Setor secundário está em expansão, empresa de médio porte, pequeno porte, empresa pública, privada. Então, quando a gente fala de empresas, há uma série de classificações, e é isso que eu vou explicar para vocês agora, não é? Como a gente. Talvez uma boa parte do que eu vou falar aqui, não é? Pelo mercado, não é muito novidade aí. Mas eu vou dar didaticamente todas as formas que a gente tem para classificar uma empresa, só para vocês entenderem, não é? São slide rápido porque é uma explicação simples. Então, uma das classificações que a gente fala das empresas, é quanto ao setor de produção, né? Isso não vale só para as indústrias produtoras, vale para qualquer tipo de empresas. Então, quando a gente fala como que eu classifico a empresa em setor de produção, vocês já devem ter ouvido falar isso até no colégio, porque os professores falam, mas só para a gente relembrar, né? Então, quando a gente fala em setor da produção, nós temos as empresas do setor primário. O setor primário estão todas as empresas que mexem com agricultura, pecuária, caça, pesca, ou seja, quando a empresa tem uma atividade que ela mexe diretamente com os recursos naturais, aí ela é do setor primário de produção. Olha lá. Então, todas as empresas que extraem recursos naturais da natureza, né, ou usam na sua produção elementos naturais. Aqui estão exemplos, né? Agricultura, pecuária, hortifruti granjeiros, caça, abate, pesca, tudo isso aí é setor primário. Né? Primário é no sentido do primeiro. Vocês sabem que toda matéria-prima para produzir qualquer bem ou serviço, ele vem da natureza, né? Não existe nenhum produto na face da Terra que não tenha origem natural. Vem tudo da natureza. E as empresas que fazem essa extração dos recursos naturais estão no setor primário. Obviamente, depois nós temos o setor secundário. No setor secundário são as indústrias. Por que ele é secundário? É o segundo setor da produção, não é? Olha lá. No primeiro setor, a gente extrai a matéria-prima da natureza, extrai no primário, aí ela vai para o segundo setor, que são as indústrias que vão transformar aquele recurso natural, aquela matéria-prima, no produto, né? A areia que vira vidro, a madeira que vira papel e assim por diante. É o setor secundário, que são as indústrias que transformam a matéria-prima ou beneficiam. E como vocês sabem, né, nós temos depois o setor terciário. No setor terciário, é o terceiro da produção, né? Olha lá, porque no primeiro eu extraio a matéria-prima. No segundo, eu produzo, transformo a matéria-prima no produto. O que falta fazer é a gente vender, que é o setor de comércio, né? Distribuição de bens. Então, são os três setores de produção, né? Extração da matéria-prima, transformação da matéria-prima no produto acabado e comercialização, distribuição desses produtos. Como nós temos a atividade de serviços que não envolve produto, para ela ficar dentro de uma classificação, ela ficou encaixada como setor terciário junto com o comércio, né? Porque o comércio ele não tem produção, é só serviço. Então, para ter algum lugar nessa classificação, o setor terciário ficou com comércios e serviços. Ok, gente? Isso aqui é simples, imagino que não tenha muita dificuldade.
A outra classificação que nós temos para a empresa é quanto ao setor da economia. É outra forma de eu classificar, né? Quando a gente fala de fator da economia, a gente tem primeiro setor da economia, a classificação é aqui, né? Primeiro setor. No primeiro setor, nós temos as empresas públicas. Se eu tenho o primeiro, depois eu vou ter o segundo setor. No segundo setor, nós temos as empresas privadas. E, finalmente, terceiro setor, olha lá, esse aqui é famoso, vocês já devem ter ouvido falar. No terceiro setor são as empresas sem fins lucrativos. Lembra daquelas empresas que nós vimos numa das aulas? Uma série de empresas que não têm objetivo de lucro? Então, aquelas empresas a gente chama de empresas do terceiro setor da economia. Não confundam, olha lá, gente, não confundam o setor da economia. Vou voltar com o setor da produção. Ó, setor da produção está relacionado com a produção do bem. Matéria-prima, a industrialização da matéria-prima e distribuição, não é? Quando a gente fala de setor da economia, nós estamos falando de primeiro setor, segundo e terceiro. Empresas públicas no primeiro, empresas privadas no segundo setor e as empresas sem fins lucrativos no terceiro setor. Um detalhe que eu não falei, quando a gente fala aqui de setor da economia, esses setores não são excludentes, ou seja, um não elimina o outro, fica claro, né? Eu voltei lá para o setor da produção, perceberam, né, gente? A mesma empresa, ela pode atuar no setor primário, secundário e terciário. Por exemplo, a Petrobras, ela atua nos 3 setores, não é? A Petrobras extrai a matéria-prima, transforma em alguns produtos e comercializa, vende. Então, a gente diz que o setor da produção não é excludente. As empresas podem trabalhar em um desses setores, nos 2 ou nos 3, não é? Elas podem atuar simultaneamente nos 3 setores. Agora, quando eu falo de setor da economia, ele é excludente, não é? Aqui não mistura. Ou é empresa pública, ou é empresa privada, ou é empresa sem fins lucrativos. Apesar que eu posso ter empresa privada sem fins lucrativos, não é? Então, ou é público ou privado, ou é aquele grupo sem fins lucrativos. Tudo bem até aí? A terceira classificação é quanto à finalidade, que eu não preciso nem explicar. Basicamente, nós temos indústria, comércio e serviços, não tem outra classificação. Ou eu vou industrializar algum produto, ou vamos comercializar, distribuir bem, ou vamos prestar serviços. Aí não tem segredo, né, gente? É simples. Aqui, quanto à origem de capital. Então, a gente classifica quanto à origem do capital, é o dinheiro que a empresa tem, é o dinheiro que ela recebe, né? Nós não falamos lá no comecinho da aula que toda empresa econômica ela precisa ter recursos monetários, não é isso? Ela precisa ter recurso monetário. Então, é o capital, né? E quando a gente fala de capital, nós temos 3 tipos de empresa. Temos a empresa pública, veja que aqui é outra classificação, né? É quanto à origem do capital da empresa. Nós temos a empresa pública e o capital da empresa pública são os impostos que nós pagamos, né? Então, a receita da empresa pública vem dos impostos que nós pagamos, os impostos que elas pagam as suas despesas. Tem as empresas privadas, ou as empresas particular, né? Empresa privada ou particular, não pública, que o capital dela é óbvio, vem lá do investidor privado. Quem é o investidor de uma empresa privada particular? Ou é o sócio, né? A hora que você se associa
a uma empresa, você, como sócio, você coloca um capital nela. Então, o capital dela é o dinheiro que o sócio particular dá quando entra na empresa. Ou ele é um acionista, né? Se você compra, por exemplo, ações de uma empresa, você está colocando capital nela, né? Você está investindo nela, que é uma empresa privada, sociedade. Ou você é o proprietário da empresa individualmente, você é o dono da empresa, você que coloca o capital, né? Então, são as chamadas empresas privadas e o capital vem do investidor particular ou privado. Ora, eu tenho empresa pública e privada, e há um terceiro grupo aqui que vocês já devem ter ouvido falar, que é a empresa mista, não é? É mista com X, com S mesmo, viu? Mista com X vira sanduíche. É empresa mista mesmo, de mista. Ora, se na empresa pública o capital é do imposto, na privada o capital é privado, do particular, qual é o capital da empresa mista? O próprio nome está dizendo, né? O capital da empresa mista, ele tem os dois. Ele tem o capital público, que são os impostos que nós pagamos, e tem o capital privado. Por isso que ela é mista. Olha lá, ela tem capital dos impostos do governo e tem capital particular. Tudo bem aí? Ora, a hora que a gente faz essa definição de origem do capital, há uma outras situações. Ó, vou fazer uma pergunta para vocês, vamos ver se alguém responde. A empresa pública que recebe dinheiro de impostos, quem é o administrador? Quem administra a empresa pública? Né? Quem são os administradores da empresa pública? Esses vocês não precisam resolver, né? Quem manda na empresa pública é o governo, não é isso? Então, a empresa pública é administrada pelo governo. A empresa privada, a empresa particular, quem é que administra, quem é que manda na empresa? É o administrador particular, né? O sócio, o dono da empresa, eles que mandam, que administram a empresa particular. Agora, isso eu vou pedir para alguém responder para mim aí, dar opinião. A empresa mista, ó, como ela tem capital público e tem capital privado, quem é que administra? Quem manda? Ó, porque na empresa mista, o governo é sócio, né? Vamos dizer assim. O governo, como tem capital público, o governo é sócio. E na empresa mista, ela também tem o capital do particular, que investe nela. Então, a mista, eu tenho o particular investindo e tenho o público, o governo. Quem administra, quem é o responsável pelas empresas mistas? Eu vou sair um pouquinho, que eu quero ver se alguém consegue me responder essa pergunta. Sem pesquisar no Google, hein? Quero que alguém me responda. Sem pesquisar no Google. Quem é que administra as chamadas empresas mistas? Eu quero sair para ver quem é que vai responder para mim isso aí. Eu vou sair um pouquinho aqui. O Tiago está falando que é o governo. Quem mais? Por que você acha que é o governo, Tiago? Você pesquisou? Você pesquisou aí no Google? O Tiago está dizendo que é o leão. Alguém tem outra opinião? O Tiago e a Gabriela estão dizendo que é o governo. E o empresário, o investidor particular que põe dinheiro nela, ele não manda nada? O que vocês acham? Aquele investidor particular que compra, que investe lá na empresa mista, ele não manda? Se é mista, são os acionistas. Espera aí que o Diego está me perguntando uma coisa. Espera aí, deixa eu ver que o Diego está me perguntando uma coisa aqui, gente. Deixa eu ver o que é.
Diego, diferença entre capital particular e privada. O particular e privado é sinônimo, né? Quando a gente fala assim, sócio particular ou sócio privado, aí é sinônimo, tá? É a mesma coisa. Quem que me perguntou? Foi o Tiago, né? Foi o Tiago que me perguntou isso. Não, foi o Diego. Foi o Diego, desculpa. Viu, Diego? Particular e privado é a mesma coisa, é sinônimo, ok? Quando a gente fala capital, empresa particular e capital particular, ou empresa privada e capital privado, é a mesma coisa. Aí o Tiago está dizendo, deixa eu ver quem é, o Tiago está dizendo que quem manda na lista é o acionista. Deixa eu ver qual é a mais pergunta. Quem tem maior número de ações, o governo manda em tudo também. Vocês estão quase acertando. Ambos têm autoridade. Isso. Tá bom. Aí funciona assim. Vamos voltar lá então. Ó. Vou voltar lá para explicar para vocês. Então, quando a gente fala de administração, acontece da seguinte forma. Na empresa mista, é sempre o governo que manda, viu, gente? É ele que administra. Veja por quê. Como a empresa mista ela tem capital público no meio, capital dos impostos, não é? É sempre o governo que vai administrar. Alguém me deu o exemplo aí do Banco do Estado, né? Quem que foi? Banco do Brasil, não é? Então, quando a gente fala de empresa mista, que tem os dois capitais, o público e o privado, quem manda na empresa mista, por ter dinheiro público lá, imposto ao dinheiro público, então sempre quem vai mandar na empresa mista é o governo. Não importa, alguém falou aí de quantidade de ações, alguém falou que depende da quantidade de ações. Nesse caso, não depende, gente. A empresa mista é sempre administrada pelo governo, independente da participação dela. O que o colega falou aí, que eu não vi quem foi, deixa eu ver, falou quem tem mais ações. O Diego está dizendo que tem quem tem mais ações. Viu, Diego? Isso aí de mais ações vale para a empresa privada, para a empresa particular. Então, na empresa privada, sociedades privadas, particulares, aquele sócio que tem mais do que 50% das ações, é assim que funciona. Isso aí já apareceu até em novelas, né? Na empresa particular privada, a privada, o sócio que tiver mais do que 50% das ações realmente é quem manda, é quem administra. Então, essa ideia de mais da metade das ações só vale para a empresa particular. Na empresa pública é sempre o governo, independente de quanto ele participa, ok? É sempre o governo. Justamente porque tem capital público no meio. E há um outro detalhe. As empresas mistas, necessariamente, ela tem que ser de uma atividade social ou de interesse para a sociedade, entenderam? Então, lá, toda empresa mista, ela tem que ser de interesse para a sociedade. A gente não pode abrir, por exemplo, uma empresa de imóveis, uma fábrica de imóveis, e querer caracterizá-la como empresa mista. Isso não existe. Empresa mista tem que ser atividade social, não é? E a outra pergunta que surge é o seguinte: e o lucro? Lá eu vou fazer lá a empresa pública. Eu perguntei quanto à administração, não é? E quanto ao lucro? A empresa pública, ela não pode ter lucro, é óbvio, porque ela é uma empresa pública, vive dos impostos, não pode ter lucro. A empresa particular, a empresa privada, a grande maioria tem lucro, é objetivo de lucro, com exceção daquela relação que a gente viu, né? Aqueles grupinhos lá não têm objetivo de lucro, porque são empresas do terceiro setor que a gente viu. Mas a empresa particular tem objetivo de lucro. E como fica a empresa mista? Porque, pela lei, vejam aqui o que eu quero explicar agora. Pela legislação, a empresa que tem capital público não pode ter lucro.
porque o capital público, empresas que vivem de imposto de capital público não pode ter lucro pela lei. Então, a mista, pela legislação, por ser pública, não pode ter lucro. Agora, e o investidor particular que investe na empresa mista, ele não quer lucro? Se ele quer lucro e a empresa não pode ter, como é que fica? Então, vocês acham que a empresa mista tem lucro ou não? Ela deve ter lucro ou não? O que vocês acham? A empresa mista tem lucro ou não, gente? Fala aí, quem que quer me falar? Como ela tem imposto, ninguém quer me dar uma ideia se pode ter lucro ou não? Não, né? Então vou responder para vocês. Ela tem, não é isso, Tiago. Então, veja bem. Tiago falou que tem. A empresa mista, apesar de ter capital público envolvido, ela é uma empresa com finalidades lucrativas. Vejam que é uma exceção, né? Porque olha lá em cima, ó, empresa pública não pode ter lucro. Mas a empresa mista, como ela tem capital particular envolvido, a gente diz assim, ó, que a empresa mista é uma empresa semipública que tem objetivo de lucro. Entenderam a ideia? Então vejam, para finalizar esse bloquinho aí, a empresa mista ela tem 3 características, né? 3, ó, lembrem aí, a empresa mista. Primeiro, ela tem que ser ela é sempre administrada pelo governo. Segunda característica, ela tem que ter uma atividade de interesse social, ela tem que ter atividade de interesse para a sociedade. E terceiro ponto, ela é uma empresa que é semipública, mas tem objetivo de lucro. São as 3 características da empresa mista, né? Administrada pelo governo, atividade social, e apesar de ter imposto de ter capital público, ela tem objetivo de lucro. Tudo bem até aí? Está dando para entender, né? Agora, dentro da empresa pública, você já deve ter ouvido falar neste nome aqui, ó, autarquia. Vejam que ela está fora da classificação. É uma exceção que eu vou mostrar para vocês. Quando a gente fala de origem de capital, são só extra 3, pública, privada ou mista. Mas existe esse conceito de autarquia, que vocês já devem ter ouvido, com certeza já ouviram falar. A gente diz que a autarquia, ó, ela é uma empresa pública, né? Está dentro desse primeiro item. A autarquia é uma empresa pública, só que ela tem orçamento e gestão própria, exclusiva. Então, a autarquia, ela não depende dos impostos. Entenderam a diferença? A empresa pública, não é? Ela vive dos impostos que recebe, a empresa pública. A autarquia, ela é uma empresa pública, só que ela não recebe dinheiro de imposto, porque ela tem orçamento e gestão exclusiva, própria. Ou seja, ela tem uma receita que depende do seu negócio. Aqui eu coloquei alguns exemplos. Ó. O INSS, que vocês conhecem muito bem, é uma autarquia. O IBAMA é uma autarquia. O Banco Central é uma autarquia. Então, o que quer dizer isso? Ó, por exemplo, o INSS, ele não é sustentado por imposto. Lá no INSS não entra dinheiro de imposto. Pela lei nem pode entrar. Qual é a receita do INSS? São aquelas contribuições que vocês fazem na folha de pagamento todo mês. A gente não paga INSS todo mês, né? A contribuição, olha lá, é uma contribuição, não é imposto. Então, a gente paga o INSS todo mês. Vocês todos devem saber que a empresa também paga INSS, né? Acho que vocês sabem, né? Além do dinheiro que a empresa desconta dos funcionários na folha para o INSS, além daquele, a empresa tem a participação dela, viu?
Então, os funcionários pagam INSS, a empresa também. Então, veja, não é imposto, né? É aquela contribuição que os trabalhadores fazem à empresa. Isto é a receita do INSS. Está vendo? É um orçamento próprio. Ó. E eles têm gestão exclusiva. E o INSS também, esta contribuição também não pode ser usada para outras áreas do governo que não seja a contribuição, os benefícios para seus associados. Isso que quer dizer gestão própria. Ó. O dinheiro que entra é dela, não é de imposto, porque é a contribuição dos empregados e das empresas. E toda essa verba que ela recebe só pode ser gasta pela lei nos benefícios dos trabalhadores. Por isso que a gente diz autarquia, autogestão. Então, por exemplo, a gente não vê na mídia aí o tal do rombo do INSS. O governo não pode pegar dinheiro do imposto para cobrir o rombo do INSS. Por quê? Porque ele é autarquia, ele não pode receber dinheiro de imposto, entenderam? Então, nem que o governo queira falar, vou pegar dinheiro de imposto e cobrir o famoso rombo do INSS. Ele não pode fazer isso porque a lei não permite. Assim como o INSS não pode pegar uma verba dele, por exemplo, e construir uma estrada, construir uma creche. A verba do INSS é única e exclusivamente para benefícios dos seus como é que a gente fala? Opa, fugiu a palavra. Beneficiários, né? O dinheiro do INSS só pode ser utilizado para seus beneficiários, para os seus serviços para o público, para os trabalhadores. Então, perceberam? Não mistura com o dinheiro do imposto. Por isso que a gente chama de autarquia. Não é? O IBAMA também é uma autarquia e o Banco Central também é. Entenderam a diferença, gente? Tudo bem? Então, prosseguimos. Eu vou ver mais um slide, aí eu volto lá para a gente ver se tem alguma dúvida com relação a esse aspecto aqui, tá? Então, conta a origem do capital. Essa classificação que está aparecendo aí é quanto ao tamanho da empresa. Quanto ao tamanho da empresa, só existem 3 classificações. Quando a gente fala de tamanho ou porte de empresa, ela é pequena, ela é média ou ela é grande. Então, vejam, mas e microempresa, empresa de pequeno porte, EPP, que a gente ouve falar? Essa classificação, eu já vou falar na sequência, não tem nada a ver com tamanho, tá, gente? Quando a gente pensa em classificar por porte, ou por tamanho, só existe pequena, média e grande. A forma de eu classificar essas empresas variam. Olha lá, eu coloquei aqui embaixo. São critérios e tabelas variáveis. Por exemplo, se o Sebrae está fazendo uma estatística de quanto é o tamanho de empresa, a tabela do Sebrae, por exemplo, uma das classificações é a quantidade de usuários, né? Então, por exemplo, se o Sebrae está classificando uma empresa, a tabela não é exatamente essa, mas só para vocês terem uma ideia. Ele vai considerar pequena uma empresa que tenha até 100 funcionários, por exemplo, até 50, acho. Eu não tenho a tabela atual do Sebrae, mas é mais ou menos isso. Para eles, uma empresa com 50 funcionários é pequena. De 50 a 100, 150 é média. E só considera grande acima de 150. Isso é para o Sebrae. Se, por exemplo, o IBGE, o SESI, SESC vai fazer uma classificação quanto tamanho como é que fala? Para o SESI, por exemplo, uma empresa com 3 mil funcionários é pequena.
Com 2 mil, com 3 mil é pequena, com 5, 6 mil é grande. Então, o critério varia, entenderam? Varia de acordo com a empresa que está fazendo a classificação. As tabelas são variadas, é isso que eu estou dizendo aqui, ó, critérios e tabelas variáveis. Então, quando a gente fala de classificação de tamanho da empresa, não há uma legislação, não há uma lei dizendo que empresa X é pequena, que empresa média Y é média ou grande. Não há legislação para isso. Quando a gente classifica a empresa, é só uma finalidade de marketing, é só para o mercado. Os empresários, não é? O mercado de empresas, eles querem ter uma ideia de como quem é pequeno, quem é médio, quem é grande. Então, não há legislação que batiza nenhuma empresa como pequena, média ou grande. Né? Tudo é o próprio mercado. Então, como eu dei o exemplo do Sebrae, cada empresa usa o critério que acha melhor. Eu não sei se vocês já viram, todo ano, abril, acho que a época também, imprime aquela revista com as maiores, né, as maiores empresas do Brasil, maiores e melhores, coisas desse tipo, né? Se ninguém viu essa revista, quando tiver oportunidade, dê uma olhada, vocês vão verificar que os critérios para classificar, eles estão colocados na revista, porque não existe o padrão. Então, por exemplo, quando é Abril que faz, ela coloca lá, estamos considerando empresa média com faturamento de 1 milhão a 2 milhões, por exemplo. Estamos considerando empresa grande com mais de 1.000 funcionários. Então, como o critério e as tabelas variam de acordo com o órgão que está fazendo a classificação, né? Por isso que quando tem uma divulgação de uma classificação dessa, eles são obrigados a mostrarem, né, quais são os critérios que eles estão usando para dizer que é pequena, média ou grande. Entenderam? Não por causa da lei, é para o próprio mercado saber. O dono da empresa, ele olha a classificação, ele pode questionar, ele fala, por que vocês estão pondo a minha empresa como média se eu acho que é grande? Né? Então, o próprio empresário pode questionar no órgão que está fazendo a classificação. Então, por isso que eles geralmente são obrigados, né, quando eles publicam um estudo desse de tamanho de empresa, eles têm que divulgar quais são os critérios e as tabelas que eles estão usando para classificar, para que os leitores, o mercado, os donos da empresa saibam, né, como é que ele está chegando naquela conceituação de pequena, média ou grande. Então, a gente pode classificar de várias formas. Pode classificar pela quantidade de funcionários, pode classificar pelo valor do faturamento da empresa, pode classificar pelo valor do patrimônio que ela tem, pode classificar pela carteira de clientes, tem vários critérios também. Por exemplo, uma convênio médico, por exemplo, classifica pequena, média ou grande pelo tamanho pela quantidade de clientes que ele tem, de associados. Né? Então, até X associados é pequena, de X a Y é média, e acima disso é grande. Então, essas empresas que classificam e definem as tabelas. Deixa eu ver que está me surgindo alguma pergunta sobre isso aqui. O Tiago está me dizendo que o Banco do Brasil teve lucro na casa dos bi. Banco tem mesmo, né, Tiago? O Banco do Brasil é uma empresa mista. Olha lá, se ele é uma empresa mista, ele tem direito de lucro, entendeu? Olha lá, o Banco do Brasil, deixa eu ver os e-mails aqui, gente, o chat. Deixa eu dar uma lida aqui. Olha lá, o Tiago está dizendo que o Banco do Brasil é misto e que manda é o Estado. É isso mesmo. Deixa eu ver o que mais. Banco do Brasil teve um lucro de bi. É financeira, né, gente? O banco teve. E bancos estaduais, federais, geralmente são empresas mistas. Então, eles têm lucro, sim, quem lucro.
O Pedro está me perguntando do correio. O correio, gente, eu não sei se tem alguém aí que trabalha no correio e tem essa informação. O Pedro está me perguntando do correio. O correio, ele é uma empresa pública, sem objetivo de lucro. Agora, já há algum tempo está havendo um estudo para privatizar o correio. Privatizar é isso que a gente está falando. Eu tornar uma empresa mista. Então, que eu saiba, hoje, o Correio ainda é uma empresa pública, mas realmente tem como é que a gente diz? Tem processos para tornar o Correio uma empresa mista, mas realmente, que eu saiba, isso ainda não está valendo ainda, não pingou, não está prevalecendo. Mas tem estudo, sim. O Tiago está dizendo que banco e caixa são autarquias, banco e caixa são autarquias. Anatel e Anel, se não me engano, são. Viu, Tiago? Eu não tenho certeza, não. Precisaria pesquisar, mas eu acho Anatel e Enel. Precisaria pesquisar melhor, viu, Tiago? Eu não sei te dizer agora, mas são agências reguladoras. Eu acho que eles não são. Não são, não. A Anatel e a ANEL, elas são empresas reguladoras, elas não são sociedades de capital, então elas não têm a característica de mista, não. Não sei se é isso que você perguntou. Essa empresa faz desconto, não, energia e repasse para o consumidor. São autarquias? Não. A Anatel e a ANEL não creio que são autarquias, não. Quem mais está perguntando? Tem mais alguém? É só? Tá bom. E com referência ao tamanho, ficou claro aí o que eu disse? Alguma curiosidade? Deixa eu ver se tem alguém perguntando alguma coisa desse aí. Espera aí que eu estou entrando no chat para ver se temos mais alguma pergunta. Tá, não tem. Posso prosseguir então, né, gente? Tá tudo em paz aí, né? Então vamos mais um pouquinho aí, porque nós perdemos o comecinho da aula, mas eu já estou finalizando. Tudo bem até aqui? Nenhuma pergunta aí do que vimos até agora, gente? Então vamos voltar lá. Deixa eu ver o que temos. Então, continuando aqui. Então é só tamanho. Aí vamos lá. Opa, espera aí que acho que eu cliquei a mais. Espera aí que eu vou voltar esse slide aqui. Então, olha lá. E quando a gente fala, então, se eu disse para vocês, né, que quando a gente fala de tamanho é só pequena, média e grande, o que é uma multinacional? Né? A multinacional, ela não tem nada com o tamanho, né? A empresa a gente caracteriza, veja, multinacional não é classificação de tamanho. É que quando é multinacional a gente conhece porque está na mídia, são as grandes empresas, né? Grandes não, que está na mídia, que faz publicidade, coisa e tal. Mas a característica de multinacional não é com relação ao tamanho. Ela é multinacional quando ela opera em diversos países, não é? Então, se eu tiver um escritório, por exemplo, de representação aqui no Brasil, tiver um escritório só lá nos Estados Unidos e um na Argentina, eu sou multinacional, né? Então, ela não tem referência com tamanho, ela tem referência com a aplicação, com a utilidade dela. Se ela opera em vários países, ela virou multinacional, independente do tamanho. Né? Tem muitas empresas que têm 3, 4 escritórios parados pelo mundo e são multinacionais. Não é? E a famosa microempresa que a gente ouve falar tanto. Quando a gente fala microempresa, ela não é micro porque ela é pequenininha. Microempresa é um enquadramento fiscal e tributário.
né? A empresa que se cadastra como microempresa, ela tem benefícios tributários, ela paga menos imposto. A fiscalização, o trabalho contábil e fiscal dela é simplificado. Então, quando a gente fala em microempresa, não tem nada a ver com o tamanho. Eu posso ter uma empresa média quanto ao tamanho e ela é registrada como microempresa, para efeito de imposto, para efeito de fiscal. Entenderam a ideia? Tem a microempresa e tem a EPP também, empresa de pequeno porte. Né? Quando vocês virem essas siglas, ME, microempresa, ou EPP, empresa de pequeno porte, ela está se referindo a um enquadramento tributário para pagar menos impostos. Vocês já devem ter ouvido falar, é o Simples, né? Nós vamos falar dele depois numa das aulas. O Simples é o sistema simplificado de arrecadamento, de arrecadação de impostos. Então, as empresas que se classificam no Simples, não é? Elas são chamadas de microempresa e têm imposto reduzido, mas não tem nada com tamanho, ok? Vamos ver o que mais. Aí nós temos a Constituição. Então, com relação ao tamanho, é isso que a gente viu, né? São essas. Vou voltar rapidinho lá. Não, nós vimos quanto à área de produção, quanto à área de economia, quanto à finalidade, quanto à origem do capital e quanto ao tamanho. Né? Agora, a outra pergunta que surge é com referência à Constituição. Quando eu vou abrir uma empresa, a classificação é o que a gente viu. O próximo assunto é como eu devo constituir uma empresa. A hora que eu abro a empresa, aí vocês sabem que eu crio uma pessoa jurídica, né? A empresa é uma pessoa jurídica. E os sócios, as pessoas que abrem a empresa, são chamadas pessoas físicas, né? Hoje a gente não chama mais de pessoa física, a gente fala de pessoa natural, né? Então, pessoa natural é o indivíduo, a gente perante os estados, perante o Estado, né? E os direitos e obrigações da Constituição. E quando a gente abre a empresa, nós temos a pessoa jurídica. Vejam que a definição da pessoa jurídica é muito parecida com aquela que eu dei lá para vocês da definição de empresa. Entidade econômica juridicamente constituída, veja aqui, ó, com direitos e deveres próprios e distintos dos direitos e deveres das pessoas que a compõem. Olha lá, essa frase aqui, ó, direitos e deveres próprios e distintos dos direitos e deveres das pessoas físicas que acompanham, é o princípio da entidade de contabilidade. Isso aqui é o seguinte, ó, vamos supor que eu tenho 3 sócios, sócio A, sócio B e sócio C. São as 3 pessoas jurídicas, né? Sócio A, B e C. 3 pessoas, aliás, 3 pessoas físicas. 3 pessoas montam uma sociedade. Então, eles vão montar uma pessoa jurídica, que é a empresa. Então, a hora que, por exemplo, 3 sócios juntam 3 pessoas e montam uma empresa, nessa equação agora eu fiquei com 4 pessoas. Eu fiquei com 3 pessoas físicas, que são os sócios, e fiquei com uma pessoa jurídica, que é a empresa. O que diz o direito da entidade? Ela diz assim, ó, a pessoa jurídica, a empresa, ela tem direitos e deveres próprios e distinto dos direitos e deveres das pessoas físicas que a acompanham, que a compõem. Em outras palavras, aqui está dizendo o seguinte, que os 3 sócios que abriram a pessoa jurídica, os direitos, obrigações e deveres dos 3 sócios não podem se misturar com os direitos e obrigações da empresa jurídica que eles criaram. Perceberam a ideia? Olha lá, a hora que eu crio a pessoa jurídica, os direitos e obrigações da empresa jurídica não tem nada a ver com os direitos e obrigações das pessoas físicas que fundaram a empresa. Tá? Os direitos, por um princípio contábil e financeiro, eles têm que ser separados. Entenderam a ideia?
Então, o dinheiro que entra na caixa do dono da empresa não é dele, é da empresa, né? Assim como o dinheiro que está no bolso dele não é da empresa, é dele. Então, as obrigações e os direitos são sempre separados da pessoa física e da jurídica. Isso, quando nós estivermos falando das constituição de empresa, vocês vão entender bem o que quer dizer isto, né? Que será o assunto da próxima aula. Então, hoje nós falamos de classificação das empresas e quando eu crio a pessoa jurídica, né, voltando lá um pouquinho, lá, nessa explicação que eu dei, né, a outra decisão que eu tenho que tomar é essa: que pessoa jurídica eu vou criar para abrir a minha empresa? Eu tenho várias opções. Eu posso abrir a empresa individualmente ou eu posso abrir em sociedade, não é? E eu tenho várias formas para abrir a empresa individualmente, assim como eu tenho várias formas de abrir sociedade. Né? Pode ser sociedade limitada, sociedade comandita, sociedade por ações. Posso ser MEI, posso ser EI, empresário individual, microempresário individual. Então, esse é o assunto que nós vamos ver na próxima aula. Ok, gente? Como Quais são os tipos de empresas que eu posso abrir? Então, hoje a gente encerra aqui com essa ideia da classificação. A semana que vem a gente volta falando dessa forma de constituição, tá? Então, antes de eu fechar, desculpa o comecinho da aula aí, viu, gente? Eu só percebi que vocês não estavam ouvindo depois daqueles 15 minutos que eu entrei no chat. Eu acho que o pessoal da escola estava ouvindo, mas talvez não tenha dado tempo de me avisar também, viu? Então, perdoe a falha técnica aí, mas vamos cuidar para que não aconteça mais, tá bom? Se não temos mais nenhuma pergunta, eu vou encerrar por hoje. Nós voltamos na quinta-feira, né? Na quinta-feira a gente volta, né? Eu vou ficar. Veja se alguém tem alguma pergunta. Se não tiver, eu vou encerrar, ok? Tchau para vocês. Até quinta-feira. Boa noite. E beijo nas crianças em casa, hein? Até mais. Até quinta. Dá um tempinho. Ó, se ninguém vai me falar nada, eu estou desligando, hein? Deixa eu fechar aqui. Tá, tchau, gente. Estou saindo.